Alt-R, vamos lá, tá? Então, ó, estamos no módulo 18. Eu esqueci de pôr a página aí. Depois, na hora que eu postar para vocês, eu coloco bonitinho. Módulo 18, a última aula do caderno 4, tá? Página 27. Obrigado aí quem citou, né? Obrigado aí na página 27. Discutindo o primeiro filo do reino animal. Ó, houve uma mudança, né, nos processos de taxonomia, de classificação dos animais, mas que essa mudança não vai englobar vocês, né? Já houve a mudança esse ano. Dividir os animais em 300 grupos, olha que legal, mas provavelmente nenhuma escola, nenhum vestibular vai adotar essa nova mudança, né? Talvez o que comece a acontecer é perguntarem coisas menos técnicas sobre o assunto e ficarem mais nas características gerais. Mas, de qualquer modo, já é assim que os vestibulares trabalham, né? As características gerais dos grupos, sempre pensando em algo comparativo, tá? Então, o primeiro filo dentro do reino animal que a gente discute é o filo dos poríferos, tá? Então, a primeira coisa, os poríferos são animais aquáticos estritos. Então, só dentro d'água, tá? Só tem dentro d'água. Tem de água doce e água salgada. De água salgada, os exemplos são muito maiores, de água doce são pouquinhos, tá? São indivíduos sésseis. O que era séssil mesmo? Alguém lembra? Isso, sésseis são aqueles bichinhos fixos, né? E bentônicos, ó. Uma coisa bentônica significa que fica no fundo, fica preso no chão. Então, assim, ó, a gente divide o extrato, né, aquático em bentos, o que está no fundo, nécton, que é o que pode nadar, e plâncton, que é o que está boiando na superfície. Tá? Então, plâncton, nécton e bentos são as três camadas da água. Tá? Isso não tem a ver com a profundidade. Tem a ver com se ele boia e não consegue nadar contra a correnteza, ele é plantônico. Se ele fica no fundo, andando no chão, ele é bentônico. Tá? E se ele nada, ele é nectônico. Tá? E alguém parece que combinou comigo. Tá? Como é que esse cara come? Em aula eu costumo fazer uma aposta. Tá? Em aula eu peço para você, eu dou a quem já foi meu aluno sabe, eu faço uma aposta de você me dar um exemplo de um animal terrestre fixo, céssio. E eu aposto o meu carro de presente. Um animal terrestre fixo, céssio. Não, não vale. Não tem, né, querido? Não vou perder um carro à toa. Animal, não pode ser planta, hein? Por quê? Porque para ele ser fixo, a comida tem que vir até ele. E comida não vem pelo ar, mas vem pela água, tá? Então esse cara, ele depende de micropartículas na água para poder se alimentar, tá? Eles possuem uma simetria radial ou não tem simetria. Daqui a pouco eu vou abrir a lousa e a gente discute um pouquinho mais sobre isso, né? Então quando você fala que o bichinho tem uma simetria radial, quer dizer que o corpo dele pode se dividir em vários pedaços, né? Diferente do nosso, né? Nós temos uma simetria bilateral. Olha para minha tela aqui, ó. Eu divido meu corpo em dois lados simétricos, né? Nesse plano, no plano em comprimento. Então eu tenho dois lados simétricos, nós temos uma simetria bilateral. Esses carinhas não. Quer ver? Vou pegar aqui a lousa. Ó. Então quando a gente analisa o corpo de uma esponja, apareceu a lousa aí? Sim, que bom. Então tá tudo funcionando. Quando a gente vai pegar o corpinho da esponja, ó, tem uma região aqui em cima que a gente vai dar o nome de ósculo, tá? Mas eu não vou nem escrever esse nome. Você já viu o que é ósculo nas aulas do Edson? O Edson costuma falar do ósculo peste também, nas aulas de história? Isso, o ósculo era beijinho, selinho.
como o rei passava para o senhor feudal a posse do feudo, né? A partir de um selinho, sem problema. Então aqui seria a boca do bichinho, mas não é boca, por isso que a gente não fala em boca, não é? Aí tem aqui uma região chamada de átrio. Átrio, que é a região de entrada. E aqui a parede do corpo, tá? Então, se esse animal tem o corpo com esse formato, tipo, se eu olhar ele por cima, ele é assim, ó. Ele tem o corpo cilíndrico. Então, tipo, ó, simetria radial, ó. Se eu dividir em N pedaços, os pedaços são todos simétricos, tá? Ou, nesse caso, ó, ele pode ser tão tortinho assim, esse animal pode ter um formato tão diferente, que ele é totalmente assimétrico, tá? Então, isso significa simetria radial. No nosso caso, por exemplo, nós temos uma simetria, quer ver? Uma simetria bilateral, ó. Aqui. E a gente corta assim, ó. Pronto. Lado direito e lado esquerdo, totalmente simétrico, tá? Uma simetria bilateral. Então, esse é o corpo do bichinho. Olha que bonitinho, né? Esses bichinhos, né, os poríferos, eles são chamados, vou até escrever aqui, ó, filo dos poríferos. Eles são chamados de parazoários. Ó, o que é um parazoário? Parazoário significa que esse animal não tem tecidos. Então, do que ele é formado se ele não tem tecidos? Ele é formado de um grupamento de células, tá? Ele tem várias células no corpo dele. Por exemplo, ó, aqui na massa corpórea dele, tem umas células. Peraí, ficou muito grosso aqui. Vou fazer mais fininho. Tem umas célulazinhas chamadas de amebócitos. Já escrevo esse nome para vocês aqui. Então, essas células que são os amebócitos, elas são células que andam aqui nesse corpo e fazem, por exemplo, o papel do sistema digestório. Vamos por aqui, ó. O amebócito, tá? Já vou chegar lá. Esses caras são chamados de poríferos porque eles têm poros. Mas não é esse poro aqui, isso aqui não é um poro. Ele tem aqui, ó, na parede do corpo, várias célulazinhas que formam poros. Tá? Essas célulazinhas que formam poros, isso é um bicho sem órgãos, são os porócitos, que formam os poros. E aqui vem, não a única, mas a principal característica dele. Em muitas espécies, depois a gente vai ver que tem algumas diferenças, aqui dentro, na parede do átrio, vem a sua característica mais importante, tá? Uma célulazinha flagelada, que nós vamos chamar de coanócito. Essa é a principal característica desse grupo. Você pode esquecer tudo, menos o coanócito. O que é o coanócito? É uma célula assim, ó, que ela tem um colarinho, o pessoal fala. Tem uma base, é uma célulazinha que se formar, tem o seu núcleozinho aqui. E ela tem um flagelão assim, ó, que sai daqui de dentro. E esse flagelo fica rodando. Por que essa é a característica principal? Conforme esse negócio fica rodando lá dentro, rodando lá dentro, rodando lá dentro, ele vai criar um fluxo de água que vai empurrar essa água para fora daqui, ó. Ele está dentro da água, imerso na água, cheio da água, e esses coanócitos vão jogar água para fora. Ao jogar a água para fora, a água entra pelos poros. Então elas vão entrar pelo poro, tem um certo turbilhonamento aqui, elas vão diminuir a velocidade e aí ela vai sair. Com isso, o que essa água vai trazer? Os nutrientes. Né? Então, os nutrientes, o que esse cara vai usar na sua alimentação,
São micropartículas da água, micropartículas de matéria orgânica, restos de animais mortos em decomposição, coisas desse tipo. E aí essa comidinha, ela vai cair aqui, ó, olha só no coanócito, ó. Vai cair no coanócito e acontecer a digestão dentro dele. Por isso, o coanócito é a característica principal, tá? Coanócito é a célula, primeiro, responsável pelo fluxo de água que vai trazer o alimento para ele fazer a sua digestão. Como que era o nome quando ela era dentro da célula? Alguém lembra? Isso, perfeito. A sua digestão intracelular. Olha que legal. Quando a gente vai estudar os grupos agora, eu vou fazer várias referências ao que a gente já viu nos sistemas. Então, ó, se não tem, o animal não tem sistema digestório, a digestão é intracelular. Se tem um sistema digestório completo, como o nosso, bocaianos, a digestão é extracelular. Se tem um sistema digestório incompleto, né, só tem boca, a digestão é extra-intracelular. A gente já viu isso. Então, os poríferos são animais com digestão intracelular. Tá? Então, a comida não pode ser maior do que a célula. E qual é a célula responsável pelo processo? É o coanócito. Tá? Tem mais células aqui? Tem um montão de células. Por exemplo, recobrindo a parede do corpo desses animais, tem os pinacócitos. Aí você fala, senhor, como esse cara não tem sistemas, eu achei que seria fácil estudá-lo. Pelo contrário, se ele não tem sistemas, fica mais difícil para estudá-los. Por quê? Porque não é não ter um sistema, ele não ter algo com a função do sistema. Percebe? Então tem as células de revestimento, que seria o sistema tegumentar. Tem as células de digestão, que seria o sistema digestório, mas ele não tem os sistemas. Tá bom? Uma outra coisa que a gente já viu também. Esse cara tem um esqueleto, que podia ser orgânico ou inorgânico, né? Então, o esqueletinho dele, orgânico ou inorgânico, formados pelas fibras de espongina, né? Então, tem lá as proteínas chamadas de espongina, né? E ainda, eles têm um esqueleto inorgânico, formado pelas espículas, que podiam ser calcárias ou silicosas, mais o item que a gente já viu. Não, ó, não tem. Esses animais aqui, eles não são palatáveis, tá? A gente não come esses caras. Malemar, você vai ter um ou outro animal no Recife de coral que acaba comendo eles, mas pra gente não é palatável, tá? Então, o coanócito filtra a água? Sim, o coanócito ele gera o fluxo de água para trazer água para o corpo dele. Eles não dependem da correnteza de onde moram para comer, certo? Então, ele cria o fluxo de água que traz o alimento para ele. E também são as células responsáveis pela digestão. Tá? Então, por isso que o coanócito você não pode esquecer. Para organizar o seu estudo dos filos agora, de forma bem direta. Primeiro item, nome do filo. Segundo item, exemplo de animal do filo. Terceiro item, característica exclusiva do filo. Nesse filo são várias, tá? Mas lembre do coanócito, é a principal. E depois, o que não é o caso nesse, porque ele é o primeiro, quais as vantagens evolutivas do filo. Como esse é o primeiro, não tem vantagem evolutiva nenhuma, tá? Se você não gosta de desenhar tanto, né, a gente volta para cá. Então, ó, então são parazoários, não tem tecidos, aquáticos, sésseis, enfim, simetria radial ou sem simetria, tá? Aqui alguns deles um pouquinho diferentes, ó, o formatinho do corpo e a estrutura do corpo, tá aqui. Pediram para repetir. O primeiro item, nome do filo, exemplo de animal do filo, característica exclusiva e vantagem evolutiva, tá?
sem problema. Bentônicos são os caras que estão no fundo, ficam no substrato, no chão. Tá? A estrela do mar é um animal bentônico, mas não é céssio. Ela está andando no chão, mas ela não está presa. Tá? Então, ó, daquela tela que a gente desenhou, volta. Tá aí. Depois eu ponho essa tela com essa apresentação lá no Classroom de vocês, tá? Printou. Foi? Então tá. Se você não gosta de desenhar, tá aqui o esquema, ó. O animalzinho tridimensional, melhor que o meu desenho, com os porócitos, né? Tem aqui o pinacócito de revestimento, tem o coanócito aqui dentro, o amebócito andando e tudo mais, como a gente acabou de discutir, ok? Então, como eu disse também, por não terem tecidos, as células desempenham as funções, né? Então, porócitos são os poros, pinacócito é o revestimento, tudo que a gente falou. E a principal célula, a célula que você não pode esquecer, o tal do coanócito. Ó. Então, o coanócito ele vai promover o fluxo de água e também fazer a digestão, que é intracelular. Tá? Aqui mais um exemplo, esse acho que está igualzinho o da apostila de vocês. Eu não lembro o desenho, mas está alguma coisa parecida com isso, né? Ou de alguma questão. Tá bom? Como é que esse cara se reproduz? Uma dica: quanto mais simples o bichinho, maior o número de estratégias reprodutivas. E isso faz com que ele tenha uma chance maior de sobrevivência. Então, esses bichinhos têm uma reprodução assexuada por brotamento. Começa a nascer um carinha a partir dele, um grupo de células se reproduz mais rápido, podem cair ou ficar presos, né, formando uma colônia de esponjas, tipo essa aqui, ó. Então, uma foi crescendo a partir da outra, ó, tá vendo? Então, uma colônia, então isso a gente chama de brotamento, tá? Pode ser uma reprodução por regeneração. Se eu pegar uma esponja e esmagar ela, cada célulazinha vira uma nova esponja, tá? Uma reprodução por regeneração. Mas eu não gosto de falar que isso é tipo de reprodução porque acontece sem querer, né? Ela não escolhe explodir um belo dia e ter um monte de esponjinha depois. E tem uma reprodução chamada de reprodução por gemulação. Essa é legal, ela é diferente. Tá aqui a esponja, tá aí no mar bonitinho. As condições ambientais mudaram. Sei lá, El Niño, Lanina, mudou a quantidade de comida no ambiente. Ela consegue formar com as espículas e algumas células um carocinho. Eu não vou falar semente, porque você vai falar que é planta e não é planta. E aí esse carocinho fica lá no ambiente. Quando as condições voltarem a ser favoráveis, ela sai da gêmula e volta a criar uma nova esponja. E ela pode ficar por anos esperando esse momento. Tá? Então, brotamento, gemulação e regeneração, reproduções assexuadas. Mas também tem reprodução sexuada. Solta o gameta masculino, ele vai para outra esponja, acha o gameta feminino. Dessa fecundação sai uma larva nadando que vai se fixar no solo e virar uma nova esponja. Né? Então, a reprodução tradicional, a reprodução com fecundação, que a gente tanto conhece. Tá? Por curiosidade, eu nunca vi vestibular cobrar isso. Né? Dentro desse filo, existem, como todos os outros filos, as classes, né? Reino, filo, classe. Então, o que define as espécies e a classificação dessas esponjas são os formatos das espículas. Cada espícula tem um formato único e isso define a classificação. Então, ó, o grupo chamado de Desmosponge, calcária e Exactinelide. Se ela tiver espícula calcária, ela é chamada de esponja calcária. Se ela for uma Exactinelide, ela tem as espículas de sílica, de silício. E a Desmospongia, né, ela tem muita fibra de espongina, que são as esponjas mais molinhas. Tá? Essas que são grandonas, chegam a ter até
2 metros. E aqui algumas imagens tridimensionais dessas espículas. Certo? Tudo bem? Eu vou parar de gravar e nós vamos parar por aqui, tá?